Salve, salve, meus considerados. Sou eu novamente, Sérgio Conde, mais um podcast Reverso. Já estivemos hoje às 17 horas fazendo mais um podcast aqui. E hoje nós estamos aqui com o Samuel, com a Manu, e essa galera tem um projeto, sim, fantástico. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre fé, sobre faculdade, sobre religião, sobre política, bem amplo as nossas conversas de hoje. E eu agradeço você que está mais uma vez comigo aqui para participar, todos os nossos convidados, galera aí, a família do Samuel, família da Manu, os amigos, toda essa galera que está conosco aqui. Boa noite, Samuel. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Tudo ótimo, prazer receber você aqui, cara. Também. Manu, como é que você está? Tudo bem, tudo certo. Jóia? É um prazer estar aqui também nessa noite. Que joia, receber vocês aqui é uma satisfação e um prazer para o meu coração. Galera, nós vamos estar conversando aqui nessa noite sobre um projeto fantástico, um projeto de evangelização, um projeto de encontro, um projeto de aproximação dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da UEPG. Eu tenho falado aqui, tanto é que quando meu menino falou de fazer o EPG, eu conversei com ele e falei, viu, prefiro pagar uma faculdade particular para você que você ir para o EPG ou qualquer outra faculdade pública. Por quê? Por causa da nossa linha de pensamento cristão, né? Então, o que a gente tem visto, mas eu, assim, quando conversei com o Samuel me passou a respeito do projeto de vocês aqui, cara, isso daí é show de bola. E eu acho que é isso que tem que ter dentro das faculdades. Eu imagino, sim, que deve ser uma luta para vocês lá dentro, né? Vamos lá, então. Quer começar, Manu? Não, vamos lá, então. Então, é muito interessante até isso que você falou, porque vindo, né, dessa visão dos pais, é uma coisa que eu já escutei muito de outros pais falando comigo, que não, eu não vou deixar meu filho ir para uma universidade pública porque ele vai se desviar. E realmente é um ambiente que é muito propício para isso, né? Quando a gente chega num ambiente universitário, a gente está muitas vezes sozinho, a gente está querendo, não, é um ambiente que influencia muito, né? Chega numa sala de aula, só tem você de cristão, você vai acabar sendo influenciado pelos outros. Então, é muito importante tudo isso, né? Ter esse apoio, ter pessoas ao nosso lado caminhando e mostrando que você não tá sozinho na universidade, né? Que nós sempre vamos ter esses momentos de comunhão, a gente vai ter com quem contar, com quem compartilhar frustrações, dias difíceis dentro da universidade, né? Porque sempre vão ter. E é muito importante também a gente estar compartilhando cada vez mais, né? Que existem esses movimentos dentro das universidades para que não aconteça esse medo dos pais, né? E para realmente apoiar o filho a ir para a universidade, que ele não vai se desviar. Que vai ter pessoas lá para apoiar ele sempre, né? Qual curso que você faz hoje, Manu, na faculdade? Hoje eu faço administração com foco em comércio exterior. Você está fazendo Direito. Você está em que período? Eu estou no 4º ano, já no último ano. E o Samuel está no primeiro período? Estou no primeiro período. Primeiro ano ali na UEPG. Sim. É ano, né? Cheguei agora. E falando sobre isso, que tem toda essa ideia, né? Que a universidade seria um lugar de se ir longe do Senhor, né? De se afastar. Eu ouço isso desde a minha infância. Comentários de tipo, quando eu crescer algo... quando você chegar no ensino médio, você vai ver como é que é. Quando você chegar ali, você vai ver como é que é. Quando você chegar na faculdade, você vai ver como é que é. E eu sempre vivi nessa tensão de ameaças de que quando eu chegasse em algum lugar... Eu ia ver como eu ia ver alguma coisa. E essa é a certeza. Você vai chegar, você vai ver algo. Então, eu fui acompanhando muito isso. E quando eu cheguei no ensino médio... Eu, por ter muita diversidade, eu acho que o ensino médio eu vejo mais diversidade no ensino médio do que eu tô vendo na faculdade hoje. Para mim, por ter muito contato com muita gente. E lá no Regente, que foi onde eu estudei, que é uma escola maravilhosa, né? Uma escola, assim, que eu amo de coração. Foi um lugar poderoso, sabe? Tanto para mim como cristão, mas como alguém que pôde influenciar outras pessoas. Mas quando eu passei para a faculdade... Esse início de ano, para mim, foi um ano de muita oração e intercessão, porque agora havia chegado o ápice, né, das ameaças que acho que eu já havia recebido. Agora que eu cheguei, eu superei o ensino médio, eu superei todas essas coisas, passei pelos desafios da adolescência, agora eu cheguei na faculdade. E aí eu chego no ápice do meu desafio. Então eu orei muito.
E eu falei, Senhor, e eu trouxe até um texto, que é o Salmo 119, que a segunda parte diz assim, ó. Versículo 10. De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, Senhor, eu cheguei até aqui. Meu coração está diante do Senhor, eu não posso me desviar do Senhor. O Senhor sabe que eu preciso do Senhor, porque eu sou falho como qualquer outro jovem. Então, a minha necessidade do Senhor é muito, muito forte. E eu rendi. E eu lembro que no primeiro dia de aula, chorei muito, porque eu já estava num momento de intercessão pela faculdade, então eu chorei muito pela faculdade. Falei, Senhor, eu quero ver essa faculdade incendiada, eu quero ver esses jovens conhecerem o Senhor, eu tô aqui chorando por essas pessoas, eu estou chorando por essa faculdade, e eu fui para a faculdade após um momento ali de oração de muitas lágrimas pela faculdade, porque eu tenho uma paixão por que o fogo do Espírito Santo tome os corações e o avivamento aconteça em lugares que não precisam ser apropriados para os homens, né? Deus não precisa disso. E então, para mim, chegar até ali é dizer, é possível para muitos jovens, entende? Porque eu fui superando coisa por coisa para mostrar que é possível ser cristão desde a infância, na adolescência e agora na juventude, na faculdade. E como que foi essa proximidade, Manu, entre vocês, assim? Porque, deixa eu falar para vocês. Lá na minha época, nós falávamos assim do crente joystick. O que era joystick? Antes de sair esses rolão que vocês veem aí, o pessoal deu uma amostra grátis era como se fosse um rolão, mas ele era uma pastinha. Então ele era, tipo, você tem o desodorante normal, que era grandão assim, e daí tinha o Speed Stick, que era uma amostra grátis que eles distribuíram para divulgar o desodorante, que não precisava mais você ficar... Então, você só passava o rolão, isso lá nos anos 90, né? Então, daí, o que acontecia? O tempo da igreja, hoje até são raros, né? Algumas igrejas carregam mais a Bíblia, tem alguns... Exemplo, eu quase não vou com a Bíblia, mas eu vou com o meu... Com o aplicativo, com o aplicativo, né? E quase todo mundo está assim na igreja que eu frequento. Então, assim, e naquela época, o que acontecia? Cara, eu vou falar pra você, quando eu me converti, eu tinha uma bibliona, ganhei uma bibliona desse tamanho. Cara, daí era vida louca, né? Daí, de repente, eu tenho que sair com um negócio daquele tamanho, e eu ficava ensaiando na frente do espelho, como que é? Coloca debaixo do braço, carrega do lado, né? E daí, quando a Bíblia do cara era muito pequena, daí os caras falavam, ó, esse daí é um printinho Speed Stick, que é aquele cara que dá para esconder a Bíblia, né? Então, escondia a Bíblia. Então, mas como que é que vocês se encontraram dentro da faculdade? Você falou, putz, quero fazer parte desse grupo. Pelo jeito, foi diferente esse encontro. Como que foi isso, Manu? Não foi diferente. Que você já fazia o movimento lá dentro? Como que é? Já, eu comecei com esse movimento ali na UEPG Central, no período da manhã, no ano 2024. Antes não tinha. E daí, esse ano, eu recebi uma mensagem no começo do ano do Samuel, acho que ele mandou mensagem no Insta, né, da Cru. Oi, tudo bem? Eu sou calouro e eu queria saber mais do movimento, tudo. E daí eu peguei o WhatsApp dele, daí a gente começou a conversar. E daí, todo começo de ano, a gente faz uma acolhida para os calouros, né, com a Cru. Então, esse ano, a gente foi com o pessoal lá na entrada, a gente colocou uns cartazes, a gente colocou algumas ferramentas de evangelismo que a gente fez alguns cartazes à mão, tinha ficado bem bonito. Alguns cookies também. Eu ia chegar nessa parte. E daí, eu também gosto muito de fazer cookies, então eu fiz uma caixazinha de presente, fiz alguns cookies pequenininhos para entregar para os calouros, porque é uma forma de chamar atenção, né? O pessoal passa ali, não, pega um docinho, ele pega alguma coisa. E daí, o Samuel foi lá no intervalo também conversar comigo, daí já conheceu o pessoal da Cruz, já se encantou. Bacana, daí, desde o primeiro dia de aula, já eu fui muito preparado para a faculdade, entendeu? Eu já estava indo onde que estão os cristãos nessa faculdade. Eu preciso encontrar eles já antes que eu entre lá. Então, antes de eu chegar, eu já tinha um apoio, de certa forma, antes de eu pisar lá dentro. Então, E como que vocês são? Porque, assim, hoje a gente sabe que as universidades particulares, as universidades federais e as universidades estaduais, como a EPG, impera muito a questão do marxismo, toda essa questão ideológica. E, assim, aqui em Ponta Grossa talvez não seja tanto assim, eu não sei, eu não estou inserido, que eu fiz Sescage e eu tenho 3 faculdades. A federal, fiz federal mais. Então, assim, com relação a essa questão, como que vocês são vistos dentro da UEPG, por esses grupos que existem dentro ali da... O que eu respondi?
Acho que o Samuel, no curso de Direito, acho que tem mais relação com isso. Tá, pra mim, eu tenho uma boa convivência com todos, né? Uhum. Eu acho que, com certeza, existem muitas filosofias e teorias Sim. sendo passadas não só lá, mas em diversos lugares. E eu acho que para todo cristão, o meu conselho seria passar pelo filtro das escrituras. Uhum. Porque eu acho que um dos maiores desafios, talvez o maior que eu tenho enfrentado esse ano, é assistir uma aula, por exemplo, de Judith Butler, Angela Davis, ou talvez de Karl Marx, e principalmente Karl Marx, né? E aí eu preciso pensar, será que Maquiavel. Deus concorda com isso? O que Deus pensa sobre esse assunto? Uhum. Entende? Então a grande pergunta não é qual é a minha opinião sobre o assunto, é o que a Escritura diz. O que a Bíblia fala sobre Então isso. eu acho que esse momento é um momento onde o jovem precisa se debruçar na Escritura, porque é um momento onde você está formando as suas opiniões. E existem momentos que você olha, que um professor está apresentando um Karl Marx e você diz, opa, isso é interessante. Uhum. Tá, e o que Deus pensa sobre isso? Como que Deus vê isso? Porque, às vezes, a gente pode acabar fugindo do que seria a nossa opinião e daquilo que a Bíblia diz. Uhum. Né? E existem muitos filósofos como esses que os seus pensamentos são o oposto daquilo que a Escritura diz. Totalmente. São completamente oposto daquilo que Deus pensa. Então, acho que, às vezes, eu tô no meio da aula, eu tô ouvindo, é interessante. Deixa eu pensar o que Deus acha sobre isso. Deixa eu pensar o que a Escritura diz. E aí acontece uma coisa que é incrível, Sérgio, porque de dentro de mim surgem os versículos bíblicos, porque por ter um tempo de muita leitura, porque é por isso que é importante a gente ler a Bíblia, na hora é como se surgisse dentro de mim eles combatessem, lutassem mesmo contra essas filosofias. E aí na hora eu me lembro, não, a Escritura diz isso, então eu não posso guardar isso. Não, a Escritura diz isso, em tal, Paulo disse isso, Jesus disse isso, então isso daqui eu não posso guardar. Entende? Então é importante que o jovem esteja cheio da Escritura. Eu acho assim, eu já ouvi alguns depoimentos assim, pais, pastores, e criaram os filhos dentro da igreja e toda aquela situação. O Samuel não, porque eu estou na frente dele assim, mas é um menino que eu admiro ele. Conheci o Samuel lá na Câmara. Ele tinha antes um pouco, daí posterior a isso ele foi eleito presidente da Câmara Jovem, isso, né? E assim, uma dinâmica, né? Uma oratória, algo Muito assim, obrigado. uma base bíblica. Então, um cara assim que eu admiro. E aprendi a admirar e continuo admirando. Então, um cara de bagagem. Mas o que eu creio e acredito assim, Samuel, é isso que você falou mesmo. Você é um cara que chegou na faculdade, mas você chegou cheio de Deus, né? Cheio da palavra, cheio de Bíblia. E é isso que sustenta a nossa fé. A nossa fé, ela está baseada na palavra. Eu, assim, quando eu fiz a minha faculdade de Direito, o que ocorreu? Eu também fui igual você, amizade com todo mundo, tenho muita amizade até hoje, né? Me relaciono bem com as pessoas. E daí, na época, eu estava pastoreando, e daí, às vezes, os caras falavam, se tinha nota vermelha, os caras iam comemorar. Se tinha nota azul, era motivo para comemorar. Se tinha aula, era motivo para comemorar depois da aula. E assim, todo dia. O que eu quero falar com isso? Todo dia tinha festa na faculdade. Todo dia. E naquela época, assim, hoje foi proibido. Mas tinha os carros no estacionamento, os caras já iam com bebida, já levavam salgadinho e tal. E os caras sabiam que eu era pastor e sempre me respeitaram como pastor. E daí eles falavam, pastor, hoje tem festa, aí vamos comemorar, não sei o quê, tal. Viu, passa lá que nós já pegamos lá. Eu chegava lá, os caras, viu, pegamos aqui 1 litro de coca, 2 litros, né? 2 litros de coca e 2 litros de Fanta pra você. Falei, cara, não tomo. Mas eu passava lá, conversava com os caras, comia um salgadinho com eles, falava, galera, vamos pra casa, família, amanhã levantar cedo. Não, tranquilo, pastor. Mas toda a vida que teve as festas e eu era convidado para as festas, toda a vida foi. Toda a vida que eu fui, os caras lá. Mas também teve aquelas vezes assim, que os caras estavam passando por dificuldade. A primeira coisa que os caras vinham era quem? Vim conversar, abrir o coração. Então isso vai ter. Agora, se você é aquele cara que entra com a Bíblia debaixo do braço, dentro da faculdade, se achando super mega power espiritual, cara, isso vai criar despertar aquele afastamento das pessoas. Então, sempre fui, que nem você falou, é um ambiente que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar.
É ou não é, Manu? Totalmente. Eu Qual- quero pontuar uma coisa assim, que eu sou um defensor total da Bíblia física, né? Então, Não. pra mim é uma coisa assim que... E eu quero falar sobre isso porque eu acho interessante, porque no meu ensino médio, a gente levava a Bíblia física. Uhum. E era uma coisa muito bonita, porque ali no meu ensino médio... Hoje nós temos mais ou menos 15 jovens ali na CRU, Uhum. mas no meu ensino médio a gente tinha quase 30 jovens parados na escadaria com as Bíblias para Pra ler, Pra pra ler. participar do E eu discipulado. acho que isso é muito poderoso, sabe? Não no sentido de você querer transmitir um caráter de superioridade, Ou uma super espiritualidade, né? mas por um símbolo, sabe? Porque alguém pergunta, alguém faz uma pergunta, o que você tá lendo? O que você tá... Sabe? E eu acho isso tão, tão poderoso, isso já me deu diversas aberturas. Uhum. Então, a escritura, ela é um símbolo para nós, né? Da nossa regra de fé, da nossa Isso. conduta. Então, para mim, isso tem um significado muito grande, né? E claro que hoje tudo tá ficando bem moderno, né? Sim. Nós somos modernos, nós temos o celular e tal e tudo mais. Mas eu acho que isso é uma coisa assim que eu vejo que a gente não pode perder. Não, Que a gente não pode perder. E sobre as festas, eu não sou convidado. Eu nunca. Isso é uma coisa incrível. Eu não sou convidado para nada disso. E eu nunca tô em nada disso. Eu sempre sou uma pessoa muito disponível, sempre tento ser amigo de todo mundo. Mas sobre esses convites, eu não recebo. Eu acho que na minha primeira semana, eu fiquei conhecido como menino que lia a Bíblia, né? Que quando eu cheguei na escola, acho que foi na escola, ó. Na faculdade, primeiro dia, a professora perguntou qual é o seu nome e qual foi o último livro que você leu. Falei, senhor, é o primeiro dia, mas já o Cedo, senhor vai assim. me expor aqui no primeiro dia. Vamos lá. E daí, depois de toda a turma falar, né? Porque o meu nome é um dos últimos da chamada. Samuel, me apresentei e o último livro que eu havia lido era a Bíblia, né? Logo cedo, antes de entrar na faculdade. Então, daí as pessoas chegavam a mim, você é o menino que leu a Bíblia? Então, veja, a Bíblia é poderosa, sabe? E ela não é só uma coisa que eu preciso esconder porque eu estou no meio de gente que entende filosofia. Cara, tem Salomão aqui. Tem Jesus Não, aqui. cara, Tem Paulo aqui. Então, eu acho que o cristão, ele precisa se posicionar nesses lugares de intelectuais para dizer, ei, eu tenho conhecimento. Sabe? Não é só porque o meu conhecimento é bíblico que ele é anulável. Aham. Entende? Porque às vezes, sentado ali numa roda, alguém tá falando de várias filosofias. Você fica, e agora? O que que eu digo? Vou fingir que eu não tenho fé. Fingir que eu vou vai só ser entrar na onda. aquilo Então, que eu falei, cara, um speed stick, né? Então, isso é poderoso. É você carregar a escritura com zelo e com prazer, sabe? Uhum. De saber que você é cristão. E isso arder no teu peito e isso fazer parte de você. Eu digo assim, cara, Coca-Cola é o máximo, né? Assim, do refrigerante, vamos dizer. Porém, a Coca-Cola, ela tem que ter um cara do marketing que sempre tá mudando aquilo, né? Repaginando, Uhum. tal. Ela vem perpetuando, mas ela tem que sempre estar renovando É a a mesma imagem. fórmula da Sim. Coca, mas aí a imagem muda, A né? imagem muda. Agora, cara, se pega a Bíblia, se pega a palavra, cara, quantos milhões de anos isso vem vindo, só aumenta, né? É incrível. um dos livros, é o livro mais vendido no mundo, Exatamente. entendeu? A Então, gente pega livros do Antigo Testamento, conselhos, coisas que a gente pode levar e coloca na nossa vida atualmente que super se encaixa. Então é incrível isso. então, cara, a Bíblia, ela é assim um negócio que, viu? E ela é simplesmente a Bíblia, né? É a palavra Ela de é Deus. tão simples, mas ela é tão impactante, ela é tão simples, mas ela é tão poderosa, ela é tão simples assim, mas ela, cara, é a Bíblia. Então é isso que eu falo. Então a Coca-Cola ela tem que sempre estar renovando ali a sua embalagem, o seu marketing, Uhum, para ela poder se manter. A Bíblia não. uhum. A Bíblia por si só ela se Exatamente. mantém e ultrapassa os milênios, séculos e vem. Né? Então a Bíblia é isso. Então, dentro da faculdade, daí você deu início. Então, não tinha esse movimento. E como que foi isso para iniciar, mano? Da onde que você tirou a ideia? O que você pesquisou? Como que foi isso? Viu, Sérgio? Eu acho que a Manu seria muito legal. Eu quero muito que ela conte o testemunho dela pra gente, porque é incrível, eu acho que vai edificar muita gente. Cara. Porque pra ela chegar até aqui,
Tem uma história antes, né, Manu? Aham. Então acho que vai ser legal. Então é essa história que eu quero ouvir, então, Manu. E as pessoas que estão conosco nessa noite querem ouvir. Não, então, tá bom, vamos lá. Contar tudo, desde o começo. Vamos lá. Eu cresci, né, dentro da igreja, desde pequenininha, né, sempre fui da igreja, sempre frequentei a igreja. E lá quando eu tinha os meus 12 anos, eu fui batizada nas águas, eu fiz curso de maturidade, fiz encontro com Deus, tudo que tinha, né, com essa idade. E eu comecei a falar de Deus, falar do evangelho dentro da escola. Eu tinha 12 anos, estava ali no sexto, no sétimo ano. Só que eu não conseguia. Eu tinha 12 anos, eu era uma criança, né? Eu não conseguia me expressar da melhor maneira para as outras crianças. Uhum. Então eu chegava falando, tipo, não, aceita Jesus, não sei o que lá, você não quer aceitar Jesus, vai pro inferno. E coisa assim, coisa, né, de criança. Então as meninas começaram a me excluir. Eu comecei a brigar com todo mundo na sala e eu comecei a ficar um pouco mais excluída e tinha questões de, lanchar sozinha no banheiro, e isso vai afetando, né, todo o psicológico de uma criança. Então, chegou um ponto que eu tive que acabar mudando de colégio, e com o tempo eu fui escondendo isso dentro de mim, né, que eu era cristã. E fui crescendo, e daí a gente vai escondendo, a gente vai na igreja no domingo, mas daí só isso, sabe? Não começa mais a viver realmente o evangelho. Então, foi indo assim durante alguns anos e eu acabei me desviando. Porque a gente acaba se acostumando, acaba escondendo e não tem como, né? Então, eu acabei me desviando e daí, durante o meu primeiro ano da faculdade, eu estava desviada, né, em 2023. E daí, o que aconteceu que no final de 2023, ali em dezembro, para 2024, a gente vê também a importância dos pais. Porque eu tava desviada e eu não queria, né, mais voltar pra igreja, eu não queria mais saber dessas coisas. Mas, né, minha mãe veio e insistiu que eu voltasse pra igreja. E eu falava, não, eu não quero voltar pra essas coisas de igreja, não quero voltar pra Deus, não quero voltar pros caminhos do Senhor. Tô bem do jeito que tá. Mas aí veio, ela insistiu na minha vida, meus pais oraram muito por mim. E eu já dou muita graças pela vida dos meus pais por causa disso. E durante muito tempo eles insistiram na minha vida e eu acabei voltando para os caminhos do Senhor ali no final de 2023. E em 2024, quando eu voltei para a faculdade, eu acabei conhecendo a CRU. E não tinha a CRU no período da manhã, né? Só tinha a CRU no período noturno. Uhum. E uma coisa que a gente faz lá na UEPG é que tem muitos quadros de aviso, né? Então a gente coloca quadros de Ei, cristão, você não tá sozinho na faculdade, entre outras coisas, que é um cartazinho assim bem colorido para chamar bastante atenção. E todos os alunos passam e acabam olhando para aquele quadro, né? E quando eu voltei, já tinha voltado para os caminhos do Senhor no 2024, tava sendo uma nova fase, né? Porque durante todo um ano eu vivia a faculdade de um jeito e daí agora recomeçar o segundo ano da faculdade de outra maneira totalmente. Então eu comecei as aulas em 2024 e encontrei um desses cartazes que o pessoal do Noturno tinha colocado. E daí entrei em contato com eles, né? Falei, não, é só de noite, mas tudo bem, consigo ajustar, posso tentar ir. Mas eu fazia estágio à tarde, daí ficava muito corrido, daí ia em algumas reuniões. E daí eu comecei a conversar com os líderes do Noturno e com um dos missionários daqui do Sul, porque a CRU, ela tem os missionários, né, que cuidam de cada uma das universidades. Tem os missionários que são responsáveis, assim. Isso, tem os missionários do Sul, tem os missionários da CRU Brasil no geral, e daí eles entraram em contato comigo e a gente começou a conversar, e eles deram, né, essa sugestão, que eles estavam orando por alguém para começar esse movimento no período da manhã. E daí, bem na época, eu surgi, comecei a ir nos movimentos à noite, né? Tive esse interesse. E então, eu trouxe esse movimento para de manhã. Bacana, hein? Forte. Forte. E daí você começou o movimento e começou a surgir as pessoas ali. Exatamente. No começo, né, veio o pessoal lá de Varanas e o pessoal do Noturno de manhã, 100% para auxiliar, apoio. né? Porque no começo é difícil, né? É. Então, a gente fazia uma coisa chamada catacrente, que a gente ia pela universidade
de manhã, e a gente ia chamando as pessoas e perguntando se a pessoa já era cristã, se a pessoa conhecia Jesus, como que era. E daí a gente foi achando pessoas, né, nesse começo que já eram cristãs para começar essa caminhada. Então, no começo tinha essas pessoas que a gente foi achando e o pessoal de Varanas que vinha ajudar bastante também. E daí fomos dando continuidade. Bacana mesmo. Então, dentro da faculdade é bem tranquilo esse movimento de vocês, não encontra oposição, chacota, tem. Sempre, né? Sempre encontra. Sempre tem o pessoal mais a par do evangelho, longe do evangelho, né? Afastado do evangelho. Sim. E daí, Samuel? Pra mim, o meu testemunho é bem diferente, né? Uhum. Porque a Manu, ela teve esse momento que ela deixou ali, né? Que foi um momento que eu acho que é muito bom pra todo mundo ouvir, Uhum. porque tem muita gente que tá assim nesse momento, né? Exatamente. Que, cara, eu desviei e agora vão me julgar, sabe? Ou Deus não vai me aceitar de novo. E ele recebeu a Manu de braços abertos, ele recebe a gente de braços abertos. Mas uma coisa que faz parte da minha história, né? Porque eu, por ser filho de pastor, Eu tenho um sempre filho ouvi. que é Samuel também. Também. Eu sempre ouvi que filho de pastor ou virava. Uma vez eu ouvi, né? Não sempre. Não vou dizer que foi sempre, mas uma vez eu ouvi uma coisa que me marcou muito: que o filho de pastor seria drogado, ou seria traficante, ou ia pra prostituição. E, cara, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não tô escutando isso. Eu tava fazendo um curso, foi um professor que disse isso pra mim na frente da turma inteira. Eu peguei e saí daquele curso. Eu fiquei muito ofendido com aquilo. Pra mim foi muito, meu Deus do céu, não acredito que eu escutei isso mesmo. Alguém teve coragem de falar isso. Então eu sei dos desafios. Eu entendo que é muito desafiador. Só que uma coisa que eu entendi desde pequeno, hoje, mesmo tendo 17 anos, eu tenho 10 anos ministrando a palavra de Deus. E eu canto desde os 2 anos e meio. Então o Senhor tem sempre me usado como um porta-voz através do louvor e através das ministrações. Só que uma coisa que eu entendi desde pequeno, que os meus pais não deixaram passar de mim, Uhum. é que eu precisava de Jesus, sabe? Uma necessidade dentro de mim. Eu não sou bom. Eu sei que eu não sou bom. Entende? Eu sei que eu sou ruim, eu sei das minhas limitações, eu sei que eu posso ser antipático, eu sei de tudo. Mas eu fico melhor com Jesus, sabe? É. Ele me melhora. Jesus dá uma melhorada boa. Ele, Né? ele me melhora de verdade, entende? E tá com ele faz isso. E todas as vezes que aconteceram coisas que eu caí, por exemplo, numa parte da minha adolescência, eu tive problemas com pornografia. Uhum. Em nenhum momento eu deixei o Senhor. Eu tava lá chorando, dizendo: Senhor, eu preciso sair disso. Eu quero minha libertação. Senhor, me ajuda. Senhor, eu tô aqui. E aí eu sempre me lembro de Jeremias 18, né? Quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Eu nunca me quebrei lá fora. Eu nunca quebrei na esquina, nunca quebrei na rua, eu quebrei na mão de Deus. Sempre quebrei ali. Senhor, se for pra quebrar, eu tô quebrando aqui, Senhor, me conserta de novo. Me conserta de novo. Então, eu sempre entendi a minha necessidade de Deus. Eu preciso dele, de verdade, de uma forma que eu não sei explicar. É de chorar e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor hoje. E eu nunca confiei, e até hoje não confio nas minhas capacidades. Eu não tô ali na faculdade porque eu sou um super cristão ou porque eu encontrei um nível de alguma coisa. Não, é porque Deus está me sustentando e eu sei que vou precisar dele do início da faculdade até o final. Sim. Sabe? Então é essa necessidade de eu estar ali, e tem dias que eu acordo já: Senhor, hoje eu acordei com vontade de pecar. Hoje eu não tô bem. Hoje eu tô mal. E eu preciso do Senhor. Preciso. Cara, eu assim, ó, o que eu notei, minha trajetória como cristão, Samuel. Eu não sei se Deus permite isso, mas os caras, assim, na igreja, mano, as pessoas, assim, que eu observei, que foram os caras, assim, que eles mais se demonstravam os mais super mega power espiritual, assim. Cara, parece que era aqueles caras que, de repente, eles davam os maior vacilo, sabe? E eu me lembro que logo que eu me converti, assim, tinha um cara, o nome dele era Nery Carriel. Uhum. Cara, eu olhava aquele cara, assim, cara como mega power leader, e eu olhava assim: eu quero ser igual a esse cara. Eu acho que tem certas situações assim que Deus, o próprio Deus permite na vida da liderança, assim como foi com Davi e tantos outros homens ali que a gente vê, para que os homens em si, aquelas pessoas que são os discípulos deles, que eles não se firmem nos caras. Eu acho que Deus já dá tipo assim, viu, vou te dar uma corda. Sérgio, eu não acho que nem que seja isso, mas existe um ponto
em que os homens acabam confiando nos homens. Nós confiamos em nós. Não, exatamente. E não só das pessoas, mas existe um momento em que a gente acha que a gente tá fazendo muita coisa, que a gente é grande coisa. E pra mim, quando eu acordo e digo, Deus, preciso. Do Senhor. Preciso. Uhum. E com lágrima, não é coisa assim, é desesperado, Senhor. Uhum. Não vai dar certo se o Senhor não estiver lá. Então não me faça, como disse Moisés, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Né? Uhum. Então é você acordar e dizer, Deus, eu não vou pra faculdade hoje se o Senhor não for comigo, porque eu sei Que se for só eu, tô que lascado. se for só eu. Exatamente. Então, quando o homem confia, maldito o homem que confia no homem. E a Bíblia não tá falando só de confiar no outro, tá falando de confiar em si. Uhum. Entende? Nas suas capacidades. E tem dia que tá chorando, dizendo, Deus, eu só saio daqui se o Senhor for comigo, não consigo sozinho, eu sou fraco de verdade, eu sei disso. E não é uma frase de jargão pra tentar convencer as pessoas, pra tentar, não. É porque Deus sabe, Ele tá vendo ali. Não tem ninguém no meu quarto quando eu fecho a porta, não tenho ninguém pra enganar. Uhum. Deus sabe. É eu e eu, né? É, eu, e Deus sabe que eu E por isso preciso que ele dele. fala, né? Vai no teu quarto, você sozinho ali, né? Fecha a tua porta, Uhum. que o Deus que vê te secreto te recompensará, né? Então, Então é você e Deus, né? Nesse lugar ali que, cara, que Deus está olhando para você, que tá vendo as tuas fraquezas. E acho que é o melhor momento ali, né? Para você se derramar diante de Deus ali. E todos nós somos assim. O problema é que alguns querem ser o super-homem. Uhum. Né? Eu, assim, falando da questão da educação cristã e tudo isso dentro do lar, eu me converti à igreja, era muito radical. Cara, radical, assim, extremo. Tava falando, nós fizemos ontem 30 anos de casado, eu e minha esposa. E eu falava pra ela, falei, nossa, cara. Eu falei, sabe por que eu gosto do inverno? Ela falou, por quê? Eu digo, porque eu lembro do tempo que nós namorava. E daí, cara, ela tinha que ir de saia, ela tinha que usar saia, ela não poderia... Ela, na época, as pessoas que eram da igreja presbiteriana renovada, não tinha como mulher usar calça comprida, cabelo, cortar cabelo. Cara, era doutrina, assim, um negócio assim, opressor. E o que aconteceu? A gente namorava nessa época. E daí eu falava, nossa senhora, não imagino, cara. Eu fico pensando como que era difícil naquele tempo. Mas era um namoro tão gostoso, né? Um namoro cristão naquela época e tal. E só que o peso de tudo aquilo, assim. Então, os meus filhos os mais velhos, a Geise está com 30 anos, e o Lucas. Então, eles passaram por esse processo, assim, de ver toda essa radicalização, essa parte radical da igreja dentro de casa e tal. Quando veio o Serginho e Samuel, daí eles estudavam na Boas Novas, ali uma igreja, uma escola cristã também. E daí eu me lembro que começava a vir no carro com eles, vinha atrás, a gente vinha conversando e tal. Daí um dia o Samuel falou, pai, e como que vai ser o céu? E o Samuel tinha 6, 7 anos de idade. Eu falava, cara, o céu é massa, Samuel. Viu? Massa mesmo. Cara, no céu vai ter cascata de chocolate. Cara, e os skate, pai, como é que vai ser? Eu falei, cara, skate lá vai, assim, esse skate que você anda aí de rodinha, cara, é um negócio muito paia. Eu falei, cara, lá vai ter uns skates assim, que eles vai no ar, Samuel. Eu falava, nossa, então o céu é massa, né? Porque não sei o quê. Porque os meus outros filhos foram ensinados assim, que Deus era um cara que estava com chicote e botava um olheiro atrás de você, que era um anjo que ficava olhando assim a hora que você ia pecar. E não era um Deus pai, era um Deus assim, cara, que parece que ele ficava, pecou, chicote em você, entendeu? Então, assim, eu sempre tive oposição a esse tipo de Deus, sabe? Porque eu enxergo, claro, um Deus de justiça, né? Um Deus que é justo, mas assim, cara, aquele Deus que é pai, né? Um Deus ali, cara, que você pode sentar, que nem você falou, entrar no teu quarto, sentar com ele, conversar. Eu vou no carro, às vezes, cara, digo, Deus, hoje
tá assim, 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 assim. Às vezes estou indo, desço do carro, que nem hoje de manhã, desci do carro, bati a porta do carro, tal, tal, tal. Falei, Jesus, abençoa o dia, porque hoje é correria e tal. Então, eu já vou me comunicando com ele, sabe? Você vai falando e você tem aquela convicção que Deus está te ouvindo. E você, que nem o Samuel falou, você tem como você expor as suas fraquezas, saber que você declara todo dia que você não é nada. Então, eu fui ensinando meus meninos nesse sentido, sabe? Para quê? Para que eles não criassem aquela... Cara, porque o céu tem que ser um negócio assim, que eu queira aí, Samuel, que você queira aí, que você queira aí, para você, que é um lugar melhor que aqui. Então é isso que. Então eu tinha que falar de uma linguagem, não adianta eu falar para ele, cara, lá é Rua de Ouro, Mar de Cristal, e toda aquela ideia, e lá Deus assim, 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 você vai ficar lá 24 horas adorando Deus, ele vai falar, cara, que chato que assim, né? Então eu fui aos pouquinhos, assim, cara, falando. Esses dias um amigo da escola deu para Samuel uma Bíblia. Cara, ele passou ali horas, 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 lendo aquela Bíblia e tal. E ele, assim, é um cara que ele pergunta muito. Pai, isso. E o céu, hoje ele está com 16 anos, então ele vem perguntando essas coisas assim, tal. Daí eu falei, Samuel, tá na hora de batizar, né, meu queridão? Ele falou, cara, eu quero batizar. Eu tenho um sítio lá em Itacoca. Ele falou, mas eu quero batizar igual o senhor batizou o Sérgio. Eu falei, como que você quer batizar? Eu falei, cara, vai batizar na igreja, lá tem batismo agora. Não, eu quero que o senhor me batize, eu quero que o senhor me batize lá na chácara, lá no Rio. Igual você batizou o Sérgio. O Serginho batizei com 6 anos. Então, assim, essa ideia do evangelho, de aproximação com Deus, de os nossos filhos estarem perto e aproximar, e que nem você falou, o filho de pastor é muito subjugado, ele é muito cobrado. Eu vi muitos pastores sofrer com seus filhos, perder seus filhos. Estava comentando com vocês, um pastor amigo meu, que o filho foi para a faculdade, e um dia ele teve um desaforo da própria professora de filosofia. Estava no 2º ano, o filho já estava totalmente, não queria mais saber de igreja. E daí ele foi acho que é uma apresentação na faculdade, e a professora chegou para ele e falou assim, viu, e cadê o Deus do teu filho? Como que está o teu filho com Deus hoje? Tipo assim, em outras palavras, capiroto falando para ele assim, viu? Zombando dele, né? Eu consegui, né? Mas, cara, eu acredito assim, ó, Samuel e Manu. Cara, da mesma forma que eu falei para vocês que vi muitos caras radical se arrebentar, eu vi muitos caras também que caíram se levantar novamente, sabe? Então, assim, nessa caminhada minha, eu tô com 53 anos, então eu vi muitos caras assim cair, mas depois eles voltar e se levantar, sabe por quê? Porque foi uma semente que foi plantada lá. Não, e ela não vai voltar, ela vai, uma hora ou outra, ela vai germinar. É como a gente jogar uma semente na terra, às vezes ela demora, tem coisas que demora para germinar. Tem coisas que germina mais ligeiro, que cresce mais ligeiro, mas tem coisas que lá na frente, talvez vocês hoje estão plantando sementes, né, naquele lugar. Sim. Exatamente. Isso de semente a gente fala muito lá também, né, na questão do evangelismo. Porque muitas vezes a gente vai evangelizar, vai falar do Senhor para as pessoas, e às vezes tem gente que fica muito frustrado, né? Que não chega a falar e a pessoa só, ai, tá bom, obrigado. Ele vai embora e na hora não parece que não tem nenhum efeito. Mas tudo que a gente fala para as pessoas, e até às vezes louvores que a gente faz pela UEPG, ou às vezes um cartaz, qualquer coisinha é gerado uma semente no coração dessas pessoas. É gerado uma semente que às vezes não vai ser a gente que vai colher. Então, mas a gente tem que confiar que a gente plantou a semente, que o Espírito Santo vai florescer ela no coração dessas pessoas, No né? momento certo, na No hora momento certa. certo. E eu acho muito interessante esse negócio de semente, né? Porque quando você falou da criação, né? Ali você falando do assunto de criação, a minha criação foi num ambiente de milagres extraordinários. Então eu cresci no meio disso, né? Eu e a Manu tava até conversando esses dias antes da gente vir pra cá, a gente teve uma conversa sobre isso e tal. Então, a minha criação, ela foi no extraordinário, de ver milagres. E eu chegava ali na igreja, eu lembro que eu tinha... ali no meu municipal ainda, as professoras sabiam que 10 dias, aqueles 10 dias do ano, eu não iria pra escola porque tinha jejum e oração. E era 10 dias trancados na igreja. A gente preparava as malas, era aquela viagem do ano. Meu Deus, se vamos levar roupa, a gente vai pra igreja, a gente passava 10 dias lá. E todos aqueles irmãos se reunindo pra jejuar 10 dias. E raspava a cabeça e tal, e vestia pano de saco.
e oração e jejum, e eu lembro das irmãs ficando roucas, porque elas não conseguiam mais falar. E o meu sonho era ficar rouco. Porque eles davam tanto glória a Deus, com tanta intensidade, que eles não tinham mais voz. E eu gritava pra ver se eu ficava rouco também, porque eu queria parecer com eles. Uhum. Então eu lembro desse ambiente de milagres. Pessoas chegavam endemoniadas na porta, elas não conseguiam entrar. Elas não entravam. Elas caíam na porta. A gente tinha que orar lá. Ou estar no meio do culto e milagres acontecendo, pessoas sendo curadas ali mesmo. Então eu lembro nitidamente de coisas que são surreais. A gente tá orando no meio do monte e as coisas começarem a florescer. E eu cresci nesse ambiente sobrenatural mesmo, assim, de milagre, de testemunho, de ouvir a voz de Deus, de ver criança sendo batizada. Tinha batismo nas águas todo mês. Tinha salvação. A gente não enchia a igreja com pessoa de outra igreja, a gente enchia com almas novas que precisavam. Então, eu cresci nesse ambiente de avivamento do Espírito Santo mesmo. Então, era um mover assim tão forte, evangelismo na rua. Então eu cresci nos carreiros aí nas favelas, e o meu pai fazendo culto e ministrando, e eu brincando com as crianças, eu ali cantando. Então eu cresci nesse ambiente de fogo do Espírito Santo. E esse ano, pra mim, é um ano que o Senhor fez né? Até assim, eu ainda tenho muitos momentos assim de intensidade no Espírito. Esses dias o Senhor me falou, ó, o teu amigo tá fazendo tal coisa. Eu cheguei pra ele, é desse jeito. Deus tinha me falado já que você tinha feito isso. Então, eu vivo esse momento. Só que Deus fez pra mim, Samuel, esse é teu momento de ordinário. Hoje, a minha rotina, eu vou abrir a Bíblia cedo, as letras não vão ficar douradas, mas eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. E não é sempre que Deus vai estar movendo o mundo e fazendo coisas surreais. Mas a minha fé precisa ser constante e firme. Porque eu tenho sementes que foram lançadas aqui. Através da palavra e através dos sinais que Deus revelou ao longo da minha história. Então a minha fé, ela não é só por sinais. Por mais que a semente que foi plantada no início tenha sido muito poderosa em sinais. Mas hoje tem dias que é o feijão com arroz. É o feijão com arroz que sustenta. É acordar de manhã, ler a Bíblia sem sinal nenhum, sem sobrenatural nenhum, mas com o ordinário junto com Cristo. E eu vejo isso muito hoje, através da minha história, sabe? Essa questão de estar no simples, mas com Jesus. Bacana. E você, Manu? Então, a minha igreja é um pouco mais tranquila. É isso que eu ia falar, né? Porque Pentecostais. Eu cresci também numa igreja, né, que não era tanto fogo quanto a do Samuel. É um pouco mais tranquila, é uma dinâmica um pouco mais leve. Então, eu não cresci com milagres, com coisas extraordinárias, sempre foi algo mais no ordinário. Mas é muito bom ver também que Deus age de formas diferentes na vida das pessoas. É multiforme graça. Né? Exatamente. E da mesma maneira que eu cresci aprendendo a viver no ordinário, e eu acho que esse ano tá acontecendo mais coisas extraordinárias na minha vida, né? Então, no começo do ano eu participei de um projeto missionário, eu fiquei 21 dias no Macapá com a CRU. Então, tudo vem acontecendo de uma forma um pouquinho mais extraordinária de uns tempos pra cá. Mas é engraçado ver, porque cada um tem uma bagagem espiritual diferente, né? Uma história diferente. Então, eu cresci um pouco mais no ordinário, sempre foi algo um pouco mais tranquilo. Eu assim, eu tive uma vida missionária intensa, assim, de viagens. Eu com a minha esposa, nós colocava 40 jovens dentro de um ônibus aqui, ia pro Maranhão. Ficava 15 dias lá, evangelismo de rua. Você vê, eu tive uma experiência, falando das experiências de vocês. Eu fiz uma apresentação no Regente Feijó, eu fiz um apelo um dia ali, Samuel, e tudo é para honra e glória a Deus. Eu fiz um apelo, terminei as apresentações e eu que sempre pregava no final. Eu fiz um apelo, veio 300 jovens para frente aceitar Jesus. Ali é poderoso. Cara, foi muito massa, assim. É um campo pronto para colheita. E daí o que aconteceu? 2018, nós conversamos com a minha esposa, nós estávamos pastoreando a igreja de Geração Livre Church. E, cara, a igreja estava caminhando, a gente começou só nós, nossa família, nós já estava ali, uma média de frequência 60 pessoas e tal. Cara, eu falei para ela, viu, não quero mais tocar a igreja. Cara, não vou mais tocar a igreja, terminar minha faculdade. E daí a gente visitou todos os membros, eu falei, viu, vou lá, o Geraldinho é muito meu amigo da Batistato, já ouviu falar? O Geraldo, cabeludo, barbudo. Ah, sei, o apóstolo Geraldo? Daí, pra mim é o Geraldinho. Daí fui lá, sentei com o Geraldo e falei, Geraldo, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa.
tô fechando a igreja, vou visitar todo o pessoal, convidar eles para vir, a gente vai fazer uma mesa lá em casa, se passar vocês para eles, tal, tal. E eu vou lá, na igreja. Mas, Geraldo, eu só vou sentar no banco com a Silmara, ouvir para casa. Sentar no banco, ouvir para casa. Essa vai ser a minha vida. Beleza? Beleza. Tranquilo, tal, fomos, acertamos, tal, visitei, fiz a mesa com o pessoal, passei o pessoal para a igreja. E daí, a partir de hoje, quem é o pastor aqui é o Geraldo. Então, beleza, continuei a minha vida. Aí passou um tempo, deu o Geraldo, putz, Sérgio, queria fazer uma lanchonete, não sei o quê, não sei o quê. E eu gosto de mexer com comida. Falei, viu, eu com a senhora vamos cuidar da lanchonete para a igreja. E a igreja, assim, cara, foi a igreja, acho que mais cresceu na pandemia, a igreja do Geraldo. A igreja do Geraldo saiu de 100 membros, assim, para 600 na pandemia. Então, assim, nem ele esperava. Quando abriu a igreja nova, assim, cadê o que? Ah, não, é por causa da inauguração, não, o povo ficou. E daí nós cuidávamos da lanchonete. Para você ter uma ideia, nós vendia 200 pastéis, 200 coxinhas no culto de domingo, entendeu? E refrigerante, tudo. E eu e o Silmar ali, que a igreja do Geraldo tem um culto só no domingo. Começa às 6. Lá estava terminando quase meia-noite. E daí nós ficávamos e tal, e daí terminava. Então nós chegávamos 1 hora em casa. E daí um dia eu estava vindo, toquinha na cabeça, e tinha que cruzar assim para trazer na lanchonete as coxinhas. Estava vindo com as coxinhas. Daí veio um pastor da igreja. Pastor Sérgio, como é que tá? Eu falei, cara, tô tranquilo. Ele falou, cara, por que você decidiu ficar na lanchonete da igreja, fritando coxinha? Eu falei, cara, porque é um prazer, assim, tal. E ele falou, cara, você é um cara que viajava, um cara que... Eu falei, cara, eu tô assim, um tempo de descanso mesmo. Cara, eu viajei muito. Eu ficava 15 dias fora, com minhas crianças em casa e tal. E em 2018, o Samuel estava passando para adolescência, o Serginho já era adolescente, então nós queríamos ficar mais perto. Daí paramos com tudo. A Casa de Recuperação, toquei anos a Casa de Recuperação, hoje é outro pessoal que toca. E daí ele falou assim, cara, mas você, cara, eu não acredito que você está aqui na igreja fritando coxinha, vendendo coxinha na coisa da igreja. Eu falei, mas por quê, cara? Ele falou, cara, eu fui um cara que converti com a palavra tua. Foi como assim? Ele falou, cara, você não lembra um dia no Regente Feijó que você foi lá e fez um apelo? Meu Deus. 300 pessoas vieram pra frente. Ele falou, cara, eu sou um daqueles caras. Uma semente lá. Exatamente. Então, assim, cara, você veja, uma semente, né? Jogada lá atrás. Mas eu, assim, cara, eu tava no momento assim, que era aquilo que eu queria fazer. Porque muitas vezes a ideia dos caras é que servir o reino é você tá no púlpito. Cara, eu tinha uma igreja no Maranhão, você já deve ter ouvido falar, a IBA também, a Igreja Batista do Angelim. Hoje essa igreja deve estar mais ou menos com umas 15 mil pessoas. Cara, todo ano eu ia para lá e todo ano eu pregava nessa igreja. Pastor amigo meu, pastor Joaquim Neto. O filho dele era Fred Arraes, já ouviu falar? O Fred hoje, ele foi músico muitos anos. Viajava com o Fred Arraes, viajava Rio Grande do Sul. Já ouviu falar de Fred Arraes? Viajava Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ele ministrava e eu pregava. Maranhão. Cara, viajava o Brasil, Rio Grande do Sul. Então, eu ia e ficava, evangelismo e tal. Teve um cara uma vez, quando eu comecei igual vocês, evangelizando e tal. E daí eu me converti e comecei a evangelizar. E daí eu levava os caras dependentes químicos, eu levava para Casa de Recuperação. Lá em Foz do Iguaçu, Marcelo Moura era um cara que converteu no Esquadrão da Vida aqui, recuperou das drogas e o pai dele era dono do Hotel Moura em Foz do Iguaçu, e ele montou uma comunidade terapêutica. Então eu pegava os caras aqui, evangelizava os caras, dependente químico, e levava eles para recuperar lá. Daí as pessoas foram me conhecendo por isso. Daí um dia eu estava lá em casa, daí eu acho que não era nem casado ainda. Daí a Silmara falou, viu, veio uma mulher aí, me lembro até hoje, Marisol, o nome da mulher. Ela veio aqui, quer que você vá lá e converse com o pai dela. O pai dela está numa situação de álcool e tal, separou da mãe dela e precisa de ajuda para Casa de Recuperação. Daí tranquilo. Daí, de repente, à tarde, apareceu essa guria Marisol. Você que é o Sérgio? Eu falei, sim. Eu tinha ali meus 20 e poucos anos. Ela falou, viu, precisava que você fosse conversar com meu pai. O pessoal falou que você conversa com o pessoal que tem problema de droga e álcool e encaminha eles para Casa de Recuperação. Eu falei, sim. Nisso que eu estava conversando com ela, chegou a mãe dela. Marisol, o que você está fazendo? Não, estou conversando com ele é o rapaz
Falou, Marisol, teu pai lá, com 60 anos, vai escutar um piá desse. Pare, Marisol, vamos para casa, deixa lá, ele que fique lá e tal. Eu falei, não, não. Daí eu fui desafiado, né? Eu falei, viu, eu vou lá falar com teu pai. Vai mesmo? Eu falei, vou. Eu morava no Rio Verde. Peguei, falei, passa aqui tal hora que nós vamos lá. Daí fui, o pastor Orlando tinha um carro, levou lá. E parei na frente da casa, ela falou, viu, só que é o seguinte, a casa está sem luz, sem água, e ele fica lá, dentro da casa. Daí eu falei, não, tranquilo. E chuva, e escuro, à noite e tal. Ela bateu na porta, pai, atendeu, oi, mas viu, trouxe um amigo meu para conversar com você aqui. E o cara gritou lá de dentro, ele falou, viu, vou falar para você, se esse cara vir aqui me falar de Deus, falar de Bíblia, ele vai sair daqui com um quente e um fervendo. 2 quentes e um fervendo. Não, não, ele só quer conversar com você. E ali eu fui e comecei a conversar com o cara. O senhor, ruim mesmo. Eu comecei a conversar, ele fumando, o apelido dele era Pito, fumando cigarro para ele. E fui indo. E chegou uma hora assim que eu falei para ele, falei, você gosta da tua filha? Ele falou, Bill, eu amo minha filha. Eu falei, viu, esse mesmo amor que você sente pela tua filha, Deus sente por você. E daí, a hora que eu falei isso assim, cara, ele começou a querer chorar. A hora que ele começou a querer chorar, cara, o Espírito Santo veio. Cara, fui e levei esse cara, consegui convencer, levei ele para uma casa de recuperação em Curitiba chamada Comunidade Irmão. Beleza. Os anos passam, tal, foi pro Irmão, visitei ele uma vez, esse cara ficou na Comunidade Irmão, recuperou lá e ficou um tempo ajudando o pastor Ronaldo lá. Tal. Passaram, assim, tipo uns 4, 5 anos. Daí, na época, o Joselito foi prefeito aqui e eu fui lá na Secretaria de Ação Social, que era a esposa dele, Dona Marilu, que cuidava lá, e eu precisava ver uns negócios para casa de recuperação e fui lá conversar com ela. Cheguei lá na secretaria, eu peguei um jornal, tinha um senhor sentado ali, conversando. E aguardando também, eu ali. Daí eu falei para ele, nossa, demora, né? Ele falou, demorado. Ele falou, viu, você chegou agora, eu já tô aqui faz tempo e tal. Ele falou, o que se lida? Eu falei, eu lido com casa de recuperação, para dependente químico e tal. Ele falou, é mesmo? Aonde que é? Daí falei para ele, lá na Vila Marina, tal. Ele falou, sabia que eu fui para uma casa de recuperação? Eu falei, é mesmo? Tal. Cara, bem aparente, sim, um senhor de idade já. Eu falei, é mesmo? Ele falou, fui. Fiquei lá tantos anos na casa de recuperação, passei o período de 9 meses, fiquei lá como auxiliar. Falei, cara, legal. E hoje, o que faz? Não, hoje sou da igreja quadrangular, assim, Ah, legal. Ele falou, quem me levou na época lá, nessa casa de recuperação, a Comunidade Irmão, já ouvi falar e tal. Eu falei, cara, eu vi o pastor Ronaldo, né? Falou, pastor Ronaldo, tal. Viu, quem me levou era um piazinho, tal de Sérgio, não sei o que. Cara, o cara ali, cara. Uhum. Eu falei, viu, Sérgio, sou eu. Cara, não acredito. Falei, e ele já bem de idade, assim, devia estar perto de 70 anos e tal. Fomos conversando ali, cara. E você vê, então, assim, cara, é o fruto. Uhum. Teve um cara que me ganhou para Jesus, que foi um cara da Igreja Universal, um menino que estava evangelizando na frente. E eu tinha fumado as maconhas, cheguei numa roda de evangelismo e o cara começou a falar de Jesus. E eu, na verdade, queria dar uns tapas nele, Samuel. Entendeu? Cara, mas chegou uma hora que o cara falou assim, eu vou falar uma coisa para você. Jesus ama você. Parece uma palavra tão simples e tão vulgar hoje, né? Porque qualquer um fala Jesus ama você. Mas, cara, aquilo entrou dentro do meu coração, cara, de uma forma tremenda. E ali eu falei, cara, eu preciso de Jesus. A Igreja Universal fechou na rua da minha casa. Eu falei, cara, eu preciso. Daí fui para a Igreja Presbiteriana. Cheguei num culto de velório lá, cara, e fiquei anos, 20 e poucos anos ali na Igreja Presbiteriana. Mas o que eu tenho para falar para vocês também é assim. Agora, você imagina, eu nunca mais vi esse piá da Igreja da Universal. Uhum. Não sei se hoje é obreiro, se é pastor. Mas você veja, esse cara pregou para mim. Só na casa de recuperação que eu montei, depois comecei a trabalhar o projeto, passou mais de 15 mil pessoas. Uhum. Dessas 15 mil pessoas, eu devo ter hoje, Samuel, por baixo aí, que eu tenho lembrança, mais ou menos uns 10, 15 caras que são pastor, presbiteriano, batista, que são pastores hoje. Só da Presbiteriana Renovada são 2, que é o Daniel Monteiro e o... não vou lembrar o nome do outro agora, de Telêmaco Borba ali. Que são da Presbiteriana Renovada, sem contar os outros pastores.
Então, mas se veja, aquele menino pregou para mim o evangelho. Se veja, eu sei de 15 mil que passou na casa de recuperação, eu sei de mais ou menos 10 pastores. Mas, cara, eu corri o Maranhão, tantos outros lugares. Veja quantas pessoas podem ter sido alcançadas com a palavra que aquele menino deu para mim. Uhum. Agora, se veja o tamanho do poder do projeto de vocês dentro da faculdade. Quantas pessoas vocês vão alcançar? Quantas pessoas? Talvez, que nem você falou, Jovens que mano. estão no início do ministério, né? Então, tipo, Totalmente. tem muita coisa para eles fazerem ainda. Que E nem a Manu falou ali, é uma sementinha, né? Uhum. Que você tá plantando. Tem dia que não dá um desânimo, você chega lá, tem 2. Totalmente. Nossa, a Só. gente passou por momentos difíceis ali no começo da CRU, né? No ano passado, principalmente. Foi um ano que todos os encontros ia ele 2, 3 pessoas. Num dia muito bom ia 4 pessoas. E vai desanimando. E a gente tentava marcar evangelismo, tentava marcar comunhão, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas daí ninguém ia, ninguém aparecia e tava difícil. Mas é perseverança, é não desistir, continuar orando, continuar entregando sempre para Deus, né? E esse ano tá sendo algo extraordinário, porque tá vindo. Que vocês plantaram, né? Exatamente. É tudo que a gente foi plantando, agora esse ano a gente tá colhendo. E tá sendo um ano muito bom ali dentro do movimento. Esse ano a gente tá com 15, acho que teve dias que foram 20 pessoas na sala, assim, a gente começou a encher a sala. E o Samuel sempre dava risada de mim, que ele falava que eu tinha pouca fé. ela Porque botava a gente... 4, 5 cadeiras e falava, tá com pouca fé hoje, hein? Daí Exatamente. começava a lotar. Porque daí eu saía antes da aula e ia organizar a sala, né? Daí a gente faz na sala, organiza as cadeiras, e daí ela colocava 5, 10 cadeiras, assim, e daí o Samuel via pra mim, vai faltar cadeira. E Cara, sempre faltava. É que a ideia que nós temos, assim, que Deus precisa de uma multidão. Cara, Deus não precisa de uma multidão. Uhum. Cara, Deus precisa de uma pessoa, Uhum. né? Uma pessoa disposta. Disposta, né? Só que o interessante é que na universidade tem muitos cristãos e tem 15 pessoas numa sala. Então, a Manu, como ela tava no início, é muita gente aparecendo. Só que eu ainda fico me perguntando, cadê o resto dos cristãos que estão aqui? A gente fica se perguntando isso, né? E a gente tá vendo que o Senhor tá atraindo eles pra estarem ali com a gente e a gente tá vendo o movimento crescer cada vez mais. Cara, existem umas histórias, eu não me recordo aonde, mas existem algumas faculdades, cara, eu acho que americana deve ser, e vocês vão me falar, porque vocês estão mais inseridos nesse meio. Cara, que teve faculdades que teve avivamento dentro A da- própria CRU começou, né, lá nos Estados Unidos. A CRU começou em 1950, quando o Bill Bright teve uma visão sobre a Grande Comissão, que ele deveria auxiliar na Grande Comissão. E foi assim que ele começou a CRU. E daí, depois disso, né, lá nos Estados Unidos, foi na UCLA. Teve um dos maiores avivamentos, né, dentro das universidades, e tudo isso a partir ali do Bill Bright, né? Aham. Isso aí em 1970, a CRU veio para o Brasil, e agora, né, tá em mais de 100, 150 países pelo mundo todo. A CRU está inserida, dentro do Brasil, mais de 90 campos universitários. Uhum. Então, foi tudo por causa, né, de uma pessoa, de uma semente ali que foi plantada, que agora a gente vê o tamanho, a dimensão Incendeia o que Brasil isso e o levou. mundo, né? Exatamente. Eu me inspirei muito no Loren Cugna, da Uhum. Jocum, já ouviram falar? Uhum. Cara, o Loren, ele também, se veja como Deus, ele move certas questões em certos tempos, Uhum. né? Existe um kairos de Deus para cada época, cada estação. E essa época dos anos 50, eu creio assim, que foi um tempo muito evangelístico, assim, muito avivalista para o mundo, né? Onde surgiram grandes homens, Loren, esse outro que você citou aí, O Bill Bright. Bill Bright, outro cara também, faleceu agora faz alguns anos ali, que era o da Cruz e Punhal, David Wilson. Então, cara, tipo assim, foi uma época. Nossa. Uhum. Cara, foi uma época que Deus, parece anos 50, assim, que Deus despertou Billy Graham evangelistas, também, né? Billy Graham, todos esses caras, assim, daquela época para impactar o mundo. E o Loren, cara, ele sonhava, assim, com ondas de jovens invadindo os continentes, sabe? E ele teve que abrir mão de um posto pastoral dentro da Assembleia de Deus, porque eles não entendiam a visão que ele estava tendo. Cara, e hoje Jocum está no mundo inteiro. Uhum. Né? Onde você quer, tem um missionário. Fiz Jocum, fui
demissões, eu, minha esposa. Então a gente vem dessa raiz de Jocum, Cote. E até a Jocum hoje, ela ajuda muito a gente aqui em Ponta Grossa, né? Além da CRU, a gente tem outras universidades aqui em Ponta Grossa também, e cada universidade tem um movimento diferente. Aham. Então, lá na UTF, a gente tem a ABU e na Unicesumar a gente tem o Only Way. E até dentro da UEPG também tem o Pocket, que é da Dunamis, né? Então, a gente resolveu também juntar todos esses Cara, movimentos bacana. que a gente chama hoje de Rua 32, que é a junção desses movimentos aqui em Ponta Grossa. Então, nós somos vários jovens de vários movimentos, várias igrejas, e é muito legal. E a gente sempre acaba se reunindo na Jocum, daqui de Ponta Grossa, lá na base, né? Fiz Jocum ali. Exatamente, Aham. eles foram extremamente receptivos, eles sempre ajudam muito a gente em tudo isso, é Não, muito muito legal. massa, cara. Uhum. E eu, assim, nos anos 90, esses caras são todos pastores hoje. Nos anos 90, nós fizemos um movimento chamado Aliança Jovem. Uhum. Aqui tinha uma festa chamada Mission Fest. Então, o intuito do movimento era assim, que era uma festa onde o povo se reunia para beber, prostituir, tudo aquilo. Então, nos 10 dias de festa, nós fazíamos 10 dias de evento. Nós, na época, trouxemos oficina G3. Então, foi vários, assim, cara, e foi muito massa. Porque hoje tem o Jonathan, que é pastor, tem o Paulinho, que é presidente da Associação dos Ministros Evangélicos aqui de Ponta Grossa, que é pastor. Eu sou pastor, o Anderson Pugliese é pastor. Então, cara, uma galera assim, que na época a Associação de Pastores também não entendia. A ideia deles era assim que, cara, nós tínhamos feito esse grupo e que nós íamos formar uma nova igreja. E não era isso. A ideia sempre foi no todo, igual vocês ali. O objetivo é um só, é o evangelizar e ganhar E a pessoas. gente tem uma coisa na Rua 32, né? Que é a gente faz os cultos no lago, Uhum. né? Então é muito legal. Acho que a gente tem uma vez por mês, né? Esses cultos no lago são realizados ali, então tem toda uma equipe. E nossa, o último culto no lago foi muito incrível. Na verdade, os últimos que têm acontecido foram muito legais. Nós temos outros líderes, né? Que estão bem à frente da Rua 32 no lago em si, né? Uhum. Não é a gente que está literalmente à frente, mas a gente tem acompanhado e tem sido incrível o que Deus tem feito através deles. E a gente tá unido, né? Todos nós unidos por um propósito que é levar o evangelho. Cara, legal. Viu, no ano de, eu acho que 2002, 2001 ou 2002, eu trouxe e tinha o Carnaval de Rua aqui em Ponta Grossa. Uhum. Eu fui e trouxe o Jesus Bom à Beça. Já ouviu falar? Cara, Jesus Bom à Beça é um bloco carnavalesco que ele prega Jesus. E daí eu trouxe aqui para Ponta Grossa, cara, para desfilar na avenida, nos dias de carnaval. Só que no final eles vêm, desfilam, sabe? Fala do evangelho, as músicas são. E no final, cara, dissipam assim e saem evangelizando todo o pessoal do carnaval, distribuindo água de graça pro povo. Cara, muito bacana. Então, eu fui bem envolvido, assim, nessa questão. Então, cara, esse tema de vocês, sim, me interessa muito por conta disso, cara, que a gente sabe do potencial que existe do evangelho. Mas, galera, nós temos que encerrar o nosso podcast, que o Ricardo, daqui a pouco, ele me toca daqui, cara. Fala, cara, tá aí desde as 5 horas da tarde. Mas, assim, quero deixar aqui à disposição para vocês, a hora que vocês quiserem falar mais, falar dos eventos, podem mandar para mim divulgar aqui nos outros podcasts. E vamos conversando e alinhando, cara, bacana, o que vocês precisar de mim a nível de Câmara Municipal. E política, como que é a questão política de vocês? Qual que é o viés de vocês, Samuel? Direita ou esquerda? Sou conservador, né? Deus, pátria, família. Amém. E você, Manu, o que você pensa a respeito de política? Não, eu também sou de direita, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que apoiar nossa opinião política, principalmente nos valores e princípios bíblicos. Então, Isso. o que tiver de acordo com a Bíblia, Vai pra estar de cada um, acordo com exatamente. vocês. Bacana mesmo. Esse Pia aqui, esse Pia vai ser vereador aqui nessa cidade. Hein? Escuta o que eu tô te falando, cara. Pare com isso. É um Pia bom. Assim. Cara, o que nós precisamos? O que eu penso hoje? Não, a gente fala pare com isso, brinca, né? Mas eu penso assim, que nós temos que ocupar lugares que se nós cristãos não ocupar É verdade. os lugares, porque eu pego daquela ideia de Gênesis lá, o que Deus falou para o homem? Domine sobre todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. E por muito tempo a igreja falou assim, que a política era do diabo,
que isso era do diabo. E tudo aquilo que você vai falando, você vai colocando e dando poder para ele. Ah, a política é minha, então me dá aqui que é meu. Por isso que o Brasil está do jeito que está hoje. Porque nós colocamos pessoas erradas aonde era para um Samuel tá, onde era para uma Manu tá, entendeu? Por quê? Porque se você estiver lá e você não se deixar levar, como você não se deixou levar na faculdade, a Manu não se deixou levar na faculdade, nós vamos criar leis, vamos fazer projetos que venham de encontro com aquilo que nós acreditamos que é a É verdade. verdade. E a Bíblia é a verdade. E a verdade, ela veio primeiro na mão nossa. Eu sempre falava disso na Câmara, quando eu tava lá, porque quando eu cheguei, né, como jovem na Câmara, eu lembro que no dia que eu tava indo ali pra posse, alguém chegou e disse assim pra mim: Nossa, mas tão cedo já na política, que dó. Porque, né, as pessoas têm essa ideia de, cara, é muita injustiça, muita roubalheira. E no meu primeiro discurso, né, quando eu fui, eu venci ali na escola, né, como vereador jovem, Isso. depois fui presidente da Câmara. E o meu primeiro discurso eu trouxe sobre isso, né? A importância de pessoas honestas estarem nesses lugares. Exatamente. Né? Pessoas que têm um coração disposto a servir o povo Uhum. estarem nessa posição. Então, assim, o meu desejo é andar alinhado com aquilo que o Senhor quer, né? Exatamente. Então, eu penso sobre política, acredito na política, mas não é uma coisa que depende só de mim. Eu preciso andar nas estações que o Senhor estabelece. Então, eu com certeza penso na maneira de servir a cidade, só que vai ser do jeito de Deus, não do meu jeito. E assim, então- ó, eu penso assim, que nós oramos assim, que venha o teu reino, Uhum. Uhum. que seja feita a tua vontade. Mas a gente vê a importância também, né, de ter cristãos dentro da política. Alguém que acompanha muito também é o vereador Bianco. Com Uhum. toda o Fé pra Ponta Grossa, Fé Ponta Fé Grossa. Ponta Grossa que ele vem fazendo, Tem o que é Ezequiel um evento também. gigantesco. Então, é muito importante ter pessoas assim também lá dentro para poder fazer com que aconteçam coisas assim, né? Para as pessoas Sim. cristãs Eu também, assim, né? eu fiquei 8 anos com o Ezequiel na assessoria ali Ele dele da faz ali Câmara. o Marcha pra Jesus, Marcha pra né? Jesus. Que é uma Uhum. bênção também. Então assim, eu fiquei ali e eu saí por si só no começo do ano de 2025. E daí depois nós conversamos, daí eu falei, cara, daí outras pessoas me chamaram, eu falei, cara, mas eu preciso estar alinhado com um cara cristão, Uhum. né? Daí tal, conversando, de repente em março, conversamos com o Júlio me chamou. Daí fui lá com o Júlio, e tal. Daí ele falou, cara, faz 8 anos que eu tô na igreja adventista. E daí começamos a conversar e tal. E daí ele me convidou para ir trabalhar com ele. Hoje trabalho a parte tudo que diz pastor, vai ter um movimento da igreja, precisamos correr atrás aqui para liberar a rua. Então, é tudo comigo lá. Estou na prefeitura, mas toda essa parte de apoio aos pastores. Estamos juntos lá, né? Estamos juntos, né, Samuel? Toda a parte de apoio a pastores, igreja, isenção de igreja, projeto de lei, tudo isso o Júlio colocou para mim atender os pastores, ajudar os pastores. Por quê? Porque o Júlio hoje é um cristão, faz 8 anos que ele entregou a vida dele para Jesus, e nós temos conversado com pastores, ajudado pastores. Então, assim, cara, essas pessoas têm que fazer a diferença. Uhum. É verdade. E ele me dá liberdade para falar, e tenho levado ele em várias igrejas, o que a gente pode ajudar as igrejas no sentido de vai precisar liberar uma rua, vamos fazer um culto de evangelismo. Uhum. Precisar liberar uma rua para. Então a gente faz os ofícios, né? Faz toda essa parte burocrática, corre atrás para as liberações, para aquilo que dá para fazer, a gente faz, aquilo que não dá, a gente é sincero, chega o pastor, isso aqui não tem como fazer, então vamos fazer o que dá para ser feito. Mas é por isso que eu digo que tem que estar as pessoas certas no lugar certo, É verdade. porque senão, cara, claro. Deus precisa da política. Um Deus, o que ele fala? Quando ele entregou, se ele quisesse que Adão vivesse no céu, ia viver no céu. Então ele fez um paraíso e colocou o cara lá, né? Colocou o homem lá nesse lugar. Ele falou, domine ele sobre todas as coisas. Não deu certo lá, Adão pisou na bola, mas Jesus nos resgatou. E aquela promessa de domínio homem sobre todas as coisas, ela se estende, porque Jesus nos resgatou e resgatou aquilo que era para nós viver. Então, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E qual que é a vontade de Deus? A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. É essa vontade que nós temos que estabelecer. Deus vai vir para estabelecer? Não. Ele vai colocar homens para que o reino dele se estabeleça na terra.
Amém? Amém. Galera, foi muito bom conversar com vocês. Nós temos que conversar mais, né, sobre isso, sobre o Evangelho. Eu quero conversar com o Zé, que faz parte aqui do podcast Reverso, para nós ir fazer umas imagens com vocês qualquer dia lá na UEPG. Vai ser um prazer. Com certeza. Vamos alinhar Uhum. isso e vamos falar do movimento e vamos divulgar e vamos disseminar isso daí. Uau. Que daí o cara vai ficar até com vergonha, né? Ele vai falar assim, cara, eu sou cristão e tô escondido aqui, cara. E meu pai sabe que eu sou cristão, minha mãe sabe, eu não tô participando do movimento Uhum. por quê? É né? verdade. Samuel, tuas saudações finais para a galera que está conosco. Quero agradecer a você, Sérgio, pelo convite, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar transmitindo mais dele e Amém. quero dizer que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe os jovens, que os jovens tenham mais fé no Senhor e não tenham medo de expressar sua fé, independentemente do lugar onde estiverem, porque o que nós carregamos é poderoso ao ponto de transformar vidas, né? Nós carregamos o Cristo vivo em nós, e eu acho que isso não pode ser escondido. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo, é isso. Amém. Obrigado. Manu, suas considerações finais. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi muito divertido, foi muito legal estar participando. E também agradecer a todos que assistiram aí conosco. E da mesma maneira que o Samuel falou, que cada vez mais os jovens possam transparecer, né? Que são cristãos, que eles não tenham vergonha de assumir isso, independente das circunstâncias, independente da situação, né? Que nós possamos ser cada vez mais sal da terra e luz do mundo em quaisquer ambiente que nós estejamos. Que Deus abençoe. Amém. E eles não estão sozinhos, né, Manu? Eles têm a gente, a Exatamente. universidade. Bacana. Samuel, leva um abraço lá pro teu pai. Pode deixar. Leva um abraço lá pro teu pai, pros teus pastores lá, meu amigo Jacques também. Pode deixar. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e continue nessa fé. Amém? Amém. 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 Galera, obrigado por estar conosco até esse horário. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, que fique uma reflexão sobre tudo isso que foi falado aqui nessa noite. Amém? Valeu. É isso aí.